Vamos dar início a mais uma lição do nosso trimestre da classe Lírio dos Vales. Na lição 2, a panorama dos sinóticos, temos como texto de referência Lucas 2, o versículo 1 ao 7. No versículo do dia, maravilharam-se da doutrina, porque os ensinava com autoridade e não com os escribas. Esse texto está em Marcos, no capítulo 1, versículo 22. Temos como objetivo da lição estudar os evangelhos sinóticos, mostrar o objetivo e o contexto de cada sinótico, evidenciar a cristologia em Mateus, Marcos e Lucas. Quando falamos dos evangelhos sinóticos, falamos dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que nos relatam várias histórias em comum, algumas vezes utilizando exatamente as mesmas palavras, outras vezes não, mas sempre com o mesmo contexto. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, temos um maior conteúdo de material, que já não encontramos em Marcos. Nos evangelhos sinóticos, sabemos que são as boas novas. Deus se fez carne em Jesus para redimir o homem e para restaurar todas as coisas. Viveu como um homem, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está no meio de nós. Os evangelhos sinóticos não se tratam de teologias, mas sim das narrativas da sua vida de Jesus, da sua vida terrena, iniciando do seu batismo e terminando com a descoberta de um túmulo vazio. Na introdução dessa lição, para a compreensão dos sinóticos, é de suma importância entender o contexto e o objetivo de cada um dos evangelistas em suas respectivas narrativas, para que possamos perceber a grandeza da revelação vista em prismas diferentes. O ponto-chave, a biografia de Jesus, é a temática central dos sinóticos. Entrando nos tópicos, eu fechei o tópico 1 e eu fechei o tópico 1, estudando o Evangelho e a data e o propósito de Mateus. Eu destaquei assim: sabemos que Mateus era cobrador de impostos que Jesus chamou para ser um dos seus 12 discípulos. No tópico 1 e 1, Mateus foi um de seus 12 apóstolos de Cristo e autor de um dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus apresenta Jesus como Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus era coletor de impostos do povo hebreu e não era bem visto por ser cobrador de impostos. Seu primeiro contato com Jesus foi quando Jesus viu sentado trabalhando. E Jesus disse: siga-me. E ele levantou e seguiu. Aqui podemos ver a bondade de Jesus, não se importando com as opiniões alheias. Ele simplesmente escolheu Mateus. No tópico 1, eu destaquei assim: o Evangelho de Mateus mostra a forma detalhada a genealogia de Cristo. Aqui no 1:2 nós podemos ver assim: todo o tempo, o propósito de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias. Ao citar os 20 milagres não foram escritos de forma cronológica, porque nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi em Canaã da Galileia, na transformação da água e do vinho. Nós podemos ver lá em João 2, no versículo 1, de 1 ao 11. No tópico 2 e no tópico 2.1, eu também fechei os 2 tópicos para que a gente tivesse mais tempo para aproveitar mais as temáticas, né? O conteúdo dessa lição. Marcos e seu Evangelho. Sabemos que o autor é João Marcos, que participou da primeira viagem missionária de Paulo, mas que desertou. Marcos não andou com Cristo, mas historiadores como Eusébio afirmam que Pedro foi a fonte para que a escrita do Evangelho de Marcos, provavelmente quando conviveram, né, no início da igreja primitiva. Este evangelho foi escrito em Roma.
Nós vemos aqui Marcos foi um discípulo de Pedro, foi fundador da igreja de Alexandria, de origem hebraica. João Marcos, João hebreu, Marcos romano, né, que era o costume da época. Marcos não andou com Jesus, mas escreveu o evangelho baseado nos relatos em que ouviu falar de Jesus. Assim como nós hoje somos testemunhas de Cristo. No tópico 2.2, a ênfase do evangelho de Marcos. Algo interessante é encontrado nessa narrativa. É a expressão imediatamente que aparece cerca de 42 vezes em 16 capítulos, mostrando um Cristo em constante movimento ao exercício do seu ministério nas regiões da Galileia e de Jerusalém. Neste tópico, Marcos ele é categórico e enfático em nos ensinar que em qualquer lugar e em qualquer situação temos que pregar o evangelho. No tópico 3 e no 3.1, eu também fechei e destaquei no análise de Lucas e o seu evangelho, o contexto do evangelho de Lucas, eu destaquei no 3.1. Provavelmente Lucas escreve esse evangelho por volta dos anos 58 a 60 depois de Cristo, depois que ocupou em levantar informações acerca de Cristo. Lucas era médico, muito pouco se fala dele, ele não foi testemunha ocular, mas tinha pleno conhecimento de todos os feitos de Jesus. Lucas também é autor do livro de Atos dos Apóstolos, autor do 3º e do 5º livro. Assim como os outros evangelhos sinóticos, aqui o Dr. Lucas também tem o mesmo objetivo de revelar Jesus Cristo. Nesse evangelho destacamos Lucas como a tipologia de Jesus, sem fazer acepção de pessoas. Ele amava todos sem restrições. No tópico 3.2, a temática adotada por Lucas. Lucas mostra a forma documentada do plano de salvação por meio de Jesus. Aqui nós aprendemos que temos que ser imitadores de Cristo, orar sem cessar. Os evangélicos, eles nos apresentam para nós um Cristo ressuscitado, um Cristo ajudador, um Cristo bondoso, um Cristo que não faz acepção de pessoas, um Cristo que está conosco todos os dias, que ama todos nós, sem restrição nenhuma, né? Um Cristo bondoso, um Cristo ajudador. E na conclusão dessa lição, os evangelhos sinóticos apresentam Cristo a partir de olhares diferentes, porém de forma contundente relatam o grande projeto de Deus, que é a salvação da humanidade por intermédio de seu Filho, né? Nós aqui estamos começando esse trimestre, temos muitas lições, tanto gravada como vai ter presencial. É um material rico, é um conteúdo muito rico nesse trimestre, que no decorrer das lições nós vamos aprender cada dia mais. Espero que já tenha passado um pouquinho, né? 1% dos evangelhos sinóticos para a classe e vamos continuar aprendendo, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos livre de todo mal e que nos dê graça para que nós possamos terminar esse trimestre com um grande material espiritual para que nós possamos participar do arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos e um bom domingo.